dia, bom dia. Bem-vindas ao nosso primeiro podcast em formato de vídeo que vai para o YouTube também. Então, bora lá, o que hoje nós vamos falar sobre empoderamento feminino e o sagrado feminino. Então, o que é o sagrado feminino? É um movimento onde as mulheres se colocam na posição de poder. E de onde vem isso? Então, o sagrado feminino, por muito tempo, ele foi ignorado pelo movimento patriarcal que a gente vive, né? E agora ele está sendo resgatado. Então, é um movimento em que as mulheres estão resgatando sabedorias ancestrais, rituais ancestrais, para que possa elevar a sua espiritualidade, se reconectar com essa força feminina que existe dentro de todos nós. Então, aqui eu estou falando das mulheres, da nossa força feminina, que é a nossa essência, mas lembrando que a energia feminina e a energia masculina, elas existem dentro de todos nós. Então, o sagrado feminino, ele vem como um movimento de resgate dessa força feminina. E por que eu quis trazer junto com o tema de empoderamento? A gente vive hoje essa sociedade que tem algumas coisas um pouco distorcidas, né? Então, as mulheres, graças a deusa, estão cada vez mais ocupando lugares de liderança, sendo protagonistas das suas histórias, então, dentro das empresas, criando as suas próprias empresas. As mulheres são mais independentes financeiramente, emocionalmente, e isso também tem trazido uma distorção de energia. Eu já falei um pouquinho sobre isso naquele podcast sobre energia feminina e energia masculina, coisas que eu vivi também nessa distorção das energias, mas aqui eu estou trazendo um olhar mais voltado para o sagrado feminino. Então, eu fiz algumas anotações aqui importantes para a gente falar sobre isso. Então, esse movimento do sagrado feminino é um movimento onde as mulheres se colocam na posição de poder novamente. Então, eh, séculos e séculos atrás, antes do que a gente conhece hoje como patriarcado, existia o matriarcado, que era onde as mulheres traziam a sua sabedoria ancestral para dentro das comunidades, dentro das suas tribos, e tinham muitos saberes, né? Então, rituais de cura, a medicina da natureza, os rituais com a lua, que, que também vou falar um pouquinho sobre isso nesse podcast. E isso depois de um tempo, quando as mulheres houve a Inquisição, né, que todo mundo já estudou sobre isso, onde as supostas bruxas foram queimadas na fogueira. Então isso fez com que a voz feminina fosse calada por muito tempo. E o que eram aquelas bruxas, né? Eram simplesmente mulheres que conheciam a potência da natureza, a energia da natureza como forma de cura, como fora como forma de cura do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, e levavam isso para as comunidades. Só que isso começou a ser visto como uma ameaça. Então, os rituais que as mulheres conheciam, eles foram tiveram esse olhar, né, de que opa, existe uma ameaça aí. Então, toda aquela história das bruxarias, as mulheres foram, de forma resumida aqui, né, as mulheres foram supostas bruxas queimadas na fogueira, e isso calou por muito tempo a voz feminina. Entra um pouquinho também da história da Igreja Católica, que por muito tempo dominou o mundo quase como um todo, trazendo essa história, né, de que a mulher tinha que ser submissa e o homem era o dono ali de tudo, o provedor e tal. E, enfim, tudo isso fez com que ao longo do tempo as mulheres se calassem. Então, o lugar da mulher era dentro de casa, cuidando dos filhos, e depois a mulher começou a sair para trabalhar fora, começou a estudar novamente e chegamos ao que nós temos hoje, que são mulheres empoderadas. E qual é a diferença de um empoderamento feminino saudável e aquele que não é saudável? Bom, primeiro vamos falar
sobre o que é ser mulher, né, o que é essa energia feminina. Nós somos seres cíclicos, diferente dos homens, as mulheres têm o período menstrual, então os nossos ciclos, nossas oscilações hormonais, de humor e tudo que a gente já sabe ao longo do mês, elas não é uma forma linear. Então, durante um ciclo você está com o seu humor em alta, os hormônios estão de uma maneira, depois de outra. Tem um livro muito legal que eu li que se chama Lua Vermelha, onde ela fala das fases da mulher, da donzela, da anciã, enfim, cada fase ali do período menstrual. E existem muitas fases que a gente passa, então tem a fase do recolhimento, que é o período pré-menstrual, tem essa fase também onde a intuição ela tá muito forte, e depois da menstruação tem a fase da super energia, que você tem uma baita disposição para fazer tudo. Depois essa energia começa a decair um pouquinho, e aí em seguida já vem a TPM, depois a menstruação, enfim, são 4 ciclos aí ao longo do mês, e hoje em dia as mulheres não estão se permitindo muito sentir esses ciclos, porque uma boa parte toma anticoncepcional, e aqui não tenho nenhum preconceito contra isso, eu mesmo tomei durante muito tempo, inclusive, o de ciclo contínuo, porque eu tinha cólicas, meu período menstrual era muito turbulento, e eu sempre fui o quê? Workaholic. Então, trabalhando na área financeira, eu era um leão para trabalhar. E aí o que acontecia? No período menstrual, essa situação me atrapalhava. E fora isso também, eu tive ovário policístico na adolescência, então comecei a tomar pílula muito nova. Quando eu fiz 30 anos, parece que uma chavinha virou e eu determinei para mim mesma que eu não ia mais tomar anticoncepcional. E foi isso que eu fiz. Então já são vários anos aí sem tomar nada. Foi nesse período que eu comecei a entender o meu corpo e perceber esses ciclos que eu estou falando para você. Então, hoje em dia eu sei exatamente a fase que eu tô do meu período, né. Se eu tô ovulando, se eu tô na fase lútea, se eu vou menstruar, se eu tô na TPM, eu sinto muito isso dentro do meu corpo, e depois da gestação parece que isso se acentuou ainda mais. Então, o que está acontecendo hoje? As mulheres, por essa vida corrida, muitos papéis, as mães também, sabe que a vida de mãe é uma loucura, a gente meio que inibe todos esses sentimentos, essas sensações, a gente engole muito isso para parecer mais linear, né, para que isso não afete tanto o nosso dia a dia. E é exatamente aí que as coisas estão ficando distorcidas. Então, os ciclos femininos, eles existem para que a gente entenda que nós não somos como os homens. A gente tem muitas diferenças, e a primeira delas, e acho que é a maior dádiva de Deus e da deusa, é poder gerar uma vida. E eu estou falando gerar vidas de forma, né, física, sim, trazer uma nova vida para esse mundo, como também o seu útero, onde você guarda as suas memórias ancestrais e onde você pode gerar uma vida, é ali que ficam armazenados os seus projetos pessoais. Então, gerar uma vida de forma pode ser uma coisa subjetiva também, você pode gerar e criar também muitos projetos, porque hoje, graças a tudo que as nossas ancestrais passaram, a gente pode escolher ser mãe ou não. E tá tudo bem, tá, é uma escolha super particular. Claro que existe também aquilo que está dentro da sua história, que você, de repente, fez um contrato com alguém lá em cima e vai ter que passar, mas enfim, o sagrado feminino é esse resgate. Então, antigamente, as mulheres cultuavam a deusa, que é a mãe natureza, elas entendiam a conexão da mulher com a natureza, a conexão da mulher com a lua. A lua tem sim uma conexão profunda com as nossas águas internas.
imagina que se a lua cheia, por exemplo, tem a magnetização ali do planeta, das águas do planeta, de fazer as águas subirem, imagina o que ela faz dentro de nós. Nosso corpo é quase 100% água, né, não sei se é 80, 90% água, uma coisa assim. E essa conexão que a mulher tem com as fases da lua. Então, normalmente ali na lua minguante a mulher está menstruando, na lua cheia ela passou a menstruação, na lua crescente ela está de um jeito, na lua nova ela está de outro. Isso são coisas que as mulheres vêm trazendo de volta, para resgatar esse sagrado feminino. E não só isso, rituais também estão sendo resgatados. Então, é, nutrir mais esse lado nosso feminino, eu acredito que é o que vai nos equilibrar nesse momento que a gente está vivendo, onde as mulheres estão conseguindo, liderar muito mais do que antes, estudar muito mais do que antes e ser donas do seu nariz, né, serem donas dos seus narizes, enfim, e descobrir de novo qual é essa potência de ser mulher, porque a potência de ser mulher não é ser igual ao homem, não é brigar por posições como um homem, é dentro da sua sabedoria feminina liderar. E a mulher lidera muito diferente do que o homem. Vocês podem perceber quantas notícias estão saindo de mulheres aí, no mundo corporativo, sendo mães e mudando a trajetória das empresas a partir disso. Ontem mesmo eu li uma notícia sobre isso, da VP de recursos humanos da Heineken, que mudou muitas coisas dentro da empresa porque ela decidiu ser mãe. Quando ela aceitou o emprego de ser diretora, tal, ela já deixou claro: "Olha, beleza, mas eu vou ser mãe. Isso é um sonho para mim". E e logo depois que ela entrou na empresa, ela engravidou e a partir de toda essa construção da maternidade, o que trouxe para ela vem mudando a trajetória da empresa, relacionada a esse olhar feminino. Então, as mulheres lideram de uma maneira completamente diferente. A mulher, ela é mais protetora, ela acolhe mais, ela ouve mais, e ela tem também o seu lado masculino, que é o lado enérgico, o lado de se impor. Esse equilíbrio do feminino com o masculino dentro das empresas é o que precisa ser trabalhado, porque durante muito tempo, por tudo isso que eu falei, a mulher ela, trabalhou muito o seu masculino para equiparar o poder, né. Então a mulher, na mesma posição, às vezes a mulher ganhava menos que o homem. E aí a gente trabalhou para que na mesma posição a gente ganhasse a mesma coisa, ou até mais. E isso fez com que a gente, exaurisse a nossa energia masculina, e ela não é a nossa energia de essência, concorda? Então, a mulher se cansa mais, ela fica mais esgotada, ela precisa muito mais de terapias fora do trabalho, então terapias pode ser conversar com a sua amiga, pode ser ter uma sessão de terapia mesmo, pode ser praticar ioga, pode ser dançar, cantar, enfim. A mulher ela precisa muito mais disso fora do trabalho para ter esse equilíbrio. E essa é a nossa potência, né, como eu falei, a mulher lidera de uma maneira diferente que o homem. E que bom que é assim, né, porque dentro das empresas a gente precisa desses 2 lados. Dentro da casa que a gente mora, a gente também precisa dessas 2 energias. A energia que nutre e a energia que é de mais ação, que lidera, que socorre, a energia mais quente, né, e a energia mais fria. Essa competição entre as mulheres, esse medo que se criou ao longo dos séculos, foi uma construção do masculino, né, para que as mulheres escondessem, não escondessem, não entendessem o tamanho do poder que elas têm. E isso está
caindo por terra, né, porque as mulheres estão trazendo de volta a sua sabedoria ancestral, estão se instruindo cada vez mais e a partir disso compartilhando seu conhecimento com outras mulheres, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, diante da minha experiência de vida, das coisas que eu já vivi, compartilhar um pouquinho do daquilo que eu aprendi com outras pessoas. Então esse sentimento de ser inferior, de ser mais frágil, que foi colocado para nós ao longo do tempo, isso não existe. Exatamente na vulnerabilidade da mulher é que está a potência dela. Ser vulnerável não é ser fraco de maneira alguma. A sua vulnerabilidade mostra que você é humano, que você é sensível. O que é ser sensível? É sentir as coisas. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, que isso seja levado em consideração para que a gente mude esse mindset, né, de que as mulheres têm que ter um comportamento igual aos homens, que o mês inteiro a mulher tem que ser super produtiva, ela tem que trabalhar muito, ela tem que ser igual ao homem. Gente, isso não existe, né? Dentro de toda essa ciclicidade, a mulher ela tem que ocupar o seu lugar sim, e cada vez mais na sociedade o que nós precisamos é que a mulher esteja dentro de cada local, dentro de cada empresa e ocupe o seu lugar. Mas de uma maneira, como eu falei, equilibrada. Então, as empresas também estão se movimentando, né, como eu comentei do caso da diretora, do RH, que tem mudado a trajetória da empresa. Eh, os índices de ansiedade, burnout, crises dentro das empresas têm feito as pessoas se afastarem, né, se afastarem do trabalho. E isso entrou até na NR1, acho, recentemente, então as empresas estão sendo obrigadas a olhar para isso. Da mesma forma que elas estão precisando olhar para a mulher que é mãe, para a jornada de trabalho de uma mulher que é mãe, que é muito diferente, né, de uma jornada de trabalho da mulher que não é mãe. Enfim, durante a vida a gente passa por N situações e as empresas estão precisando e estão sendo obrigadas a mudar o olhar delas sobre isso. Tá aí os times de RH liderado por mulheres, né, onde eu trabalhava recentemente, a coordenadora de RH, uma pessoa muito querida e que também vem trazendo essa mudança desse olhar feminino para dentro das empresas, contratando mais mulheres, né. E eu acho que o empoderamento da mulher, ele vem através disso. Então, se nutrir mais daquilo que faz bem para a sua essência feminina. Eu deixei aqui algumas coisas anotadas, então, coisas que são mais difíceis, por exemplo, se você tem uma relação complicada com a sua mãe, trazer mais diálogo, mais compreensão. Tem aí no canal, no podcast Ho'oponopono, que é para gente perdoar, curar e libertar todas as energias negativas que estejam travando a nossa vida. Eh, a nossa relação com a maternidade também é uma coisa que, nesses dias atuais, você tem que olhar para isso. Isso está pesando, isso está fluindo de uma forma mais leve. Esse é um assunto também que eu gostaria de trazer em outro podcast, porque a maternidade é muito ampla, né? Então, qual é a sua relação com a maternidade? De que forma você nutre essa mãe, né? Porque a gente cuida, mas a gente também precisa ser cuidada. Então, dança, canto, práticas de yoga, de meditação. Gente, a meditação, além de todos os benefícios comprovados pela ciência, ela para a mulher, ela fortalece a nossa intuição. A mulher já tem isso, essa conexão espiritual mais aflorada, e a meditação ajuda demais quando você precisa ter clareza mental, objetividade, quando você tem, por exemplo, dentro de empresas, situações desafiadoras, projetos, reuniões, faz uma meditação um pouco antes para que você tenha
essa clareza, essa calma, tranquilidade para lidar com a situação. Então, outras coisas que a gente pode fazer, pequenos rituais, como tomar banho com óleo essencial, com aquela luzinha do banheiro um pouco mais apagada, escalda-pés, chás calmantes, ao contrário do café, o chá também tem chás estimulantes, mas no geral o chá é muito essa energia feminina, né, essa energia do quentinho que nutre para os momentos de recolhimento. Dançar, cantar, ler, como eu falei, leitura também de alguma coisa que você goste, né, traga um tema que você gosta muito. Lembra lá atrás, quando você não tinha tanta responsabilidade, o que que você gostava de ler? Quais eram os assuntos, né? Ah, você gosta de romance, você gosta de ler sobre espiritualidade, você gosta, enfim, de ciência, de tecnologia. Traga mais esses hábitos que nutrem o seu feminino, esse recolhimento. E existe também um movimento que chama Plantar a Lua, que é dentro do ciclo menstrual que ele acontece, que é você oferecer o sangue menstrual para a terra, eh, e ali pedir as bênçãos da deusa, né, na grama, enfim, deixar um pouquinho do seu sangue ali na grama. Tem no YouTube mesmo tem vários vídeos falando sobre esses rituais de conexão para que você devolva esse sangue que nutriu ali o mês inteiro, que era para gerar uma vida e está sendo levado de volta para a terra, para que você devolva para a mãe terra com uma bênção, pedindo a bênção para sua vida, trazendo esse resgate do seu feminino. São tantas, assim, tantos rituais, tantas coisas que a gente pode fazer para nutrir o nosso feminino, e eu acredito muito que de agora em diante, a partir desse ano, a gente vai ter grandes mudanças nas empresas voltadas para esse olhar do feminino, e eu espero que as mulheres estejam cada vez mais nas posições de liderança, porque a mulher ela lidera de uma maneira diferente, e é isso que o mundo está precisando hoje, de mulheres mais assertivas, objetivas, claras ali na sua força de trabalho, mas sem perder a essência e sem perder esse olhar feminino que a mulher tem, que é do cuidado, da nutrição. Então, para que as empresas cresçam de forma orgânica, né, e sustentáveis, muito mais sustentáveis. Então, para mim, o empoderamento feminino passa pelas empresas, passa pelo empreender, então a mulher ela está cada vez mais abrindo, né, essas possibilidades de novas empresas, novos negócios, novas profissões, e que isso, cresça cada vez mais, mas de uma forma equilibrada. Eu sou super a favor de tudo que envolva as mulheres, porque eu acho que é o que esse mundo está precisando, né. Um pouco menos do patriarcado e muito mais dessa força da mãe divina, né, que nutre, acolhe, que abençoa. E eu espero que você tenha opa, eu espero que você, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Ele vai ser o podcast também, como eu falei, esse é o primeiro podcast em vídeo que eu estou fazendo do Alma Livre. Então siga siga a gente aí nas redes sociais, no podcast, para que você fique ligado nos próximos conteúdos que eu trago de coração, de uma forma simples, do meu jeito de falar, né, das coisas que eu venho aprendendo ao longo dessa jornada do autoconhecimento. Então, muito obrigada por você estar aqui. Agradeça se você é mulher por essa dádiva divina de estar nesse período de transição planetária, e você com certeza tem um papel muito importante e precisa tomar posse do seu lugar. Então, gratidão, um grande beijo.